Agradeço ao pessoal daqui que me convidaram e estou aqui humildemente para contribuir de alguma forma, convidando cada um de vocês para refletir comigo sobre os assuntos, temas que nós vamos conversar, principalmente relacionados ao papel do coral da Igreja Apostólica. Eu sei que cada um de vocês também teria alguma coisa para dizer desse ministério maravilhoso que nós recebemos de Deus e de uma forma especial do Santo Irmão Aldo, que nós, acredito que a maior parte aqui conheceu, beijou a mão e pôde receber orientações dele. E é por isso que eu estou aqui. É uma forma da gente retribuir um pouco do muito que a gente recebeu e recebe do Santo Irmão Aldo todos os dias. Estou aqui para aprender também com vocês, porque todos nós temos nessa escola, Igreja Apostólica, já uma boa bagagem de conhecimentos, de saberes, né? Que a gente tem aprendido. Então, eu acredito que eu vou fazer algumas reflexões que vão fazer cada um de nós pensarmos melhor sobre o nosso ministério e sobre o papel social, espiritual que ele oferece, que ele tem e que ele precisa atuar nesse tempo, principalmente nesses dias difíceis que a gente está vivendo. Eu pensei, para começar nosso momento reflexivo, em trazer uma narrativa. Eu queria que vocês prestassem atenção na narrativa. Depois a gente faz algumas reflexões relacionando com a nossa vida e com o nosso ministério. É o seguinte, a narrativa começa assim. Num reino muito distante, havia um rei muito justo que criou uma filha, uma princesa, e começou a educá-la desde cedinho, trabalhando, foi atrás. E graças a Deus ele encontrou um príncipe que aceitou o desafio. Tinha que trilhar um caminho de forma justa, tinha que achar um jeito justo, correto, para salvar essa princesa. E daí o príncipe começou a sua caminhada. Como qualquer caminho, tem obstáculos, tem coisas boas para se encantar e tem dificuldades, enfim. No primeiro obstáculo do caminho, ele encontrou um pássaro ferido por uma flecha. A flecha estava trespassada pelo pássaro e o pássaro estava muito triste, quase morrendo, perdendo sangue. Daí ele pensou, nossa, eu tenho um objetivo em mente, mas viu o pássaro. Ele se sentiu daquela situação e resolveu parar e ser solidário. Salvou o pássaro, conseguiu salvar o pássaro. Quando ele salvou, o pássaro olhou para ele e disse, meu bom príncipe, você me salvou, eu vou te dar essa flecha de presente, porque ela vai te servir em momentos difíceis da sua caminhada. Muito bem, o príncipe seguiu o caminho, encontrou logo ali uns gritos, ouviu uns gritos, uns gemidos, socorro, socorro, socorro. E ele se preocupou. Nossa, outro problema, mas eu sou uma pessoa de coração bom e eu preciso ajudar. Chegou lá perto, o homem estava acorrentado numa jaula. E ele disse, moço, muitas pessoas já passaram por aqui. Eu pedi socorro e ninguém me socorreu. Que bom que o senhor apareceu. Me salva. Na minha cintura tem várias chaves, que eu sou guardião. Uma dessas chaves abre todos esses cadeados. Com muita dificuldade, o príncipe conseguiu pegar essa chave e libertou o guardião. Ele agradeceu, falou, nossa, você mostrou realmente que é uma pessoa de bem. Então eu vou te entregar essa chavinha. Com essa chave você abre todos os cadeados que você precisar. Mas você precisa acreditar. Muito bem. Ele seguiu o caminho, aí andou um monte de tempo, já estava pensando, opa, está perto de eu concluir minha missão. Lá na frente, numa viradinha assim, embaixo de uma árvore, tinha uma casinha bem pobre. E ele escutava um barulho, um gemido, que ele não sabia o que poderia ser. Quando foi aproximando, viu que parecia uma voz engasgada. Era uma senhora que tinha se engasgado com umas sementes e estava para morrer. Nos últimos, tentando articular de alguma forma para que alguém pudesse ouvir aquele barulho e pudesse lhe socorrer. O príncipe chegou, deu umas sacudidas
sacudida, né? Ela tentou, usou várias estratégias, mas conseguiu com que ela libertasse a voz. Quando ela libertou a voz, ela se ajoelhou e agradeceu a Deus e falou: graças também a você, você foi um anjo, você me deu de volta o fôlego e a voz que eu estava perdendo. Eu vou te entregar essas sementinhas. Ela pode não servir para nada, mas eu tenho certeza que você é um homem de bem, você pode fazer um bom uso dela. Ela vai te ajudar a dar uma voz, dar uma ajuda no momento que você precisar de voz também, de fôlego, porque ela, você conseguiu tirar e me dar voz e fôlego. E ele seguiu. Seguiu e já estava chegando na serra, numa montanha, foi subindo e logo avistou a torre. Pensou: opa, agora está perto de eu cumprir minha missão. Viu a torre, quando foi seguindo em direção à torre, adivinha, o dragão apareceu, que era quem tinha aprisionado a princesa. Ele teve coragem e tentou lutar contra o dragão. Chegou um momento bem difícil, ele lembrou da flecha, pegou a flecha, o dragão caiu, ele seguiu. Foi abrir a torre. Na hora de abrir a torre, como é que fazia? Lembrou, ele tem uma chave. Usou a chave, abriu todos os cadeados, entrou, viu a princesa. Princesa, eu vim em nome do seu pai para te salvar. A princesa ficou muito desconfiada, porque ela já estava ali aprisionada, então ela tinha medo de o dragão usar mais uma armadilha para enganar ela. E ela olhou: não sei se acredita em você, e correu com medo, assustada. E ele ficou naquela agonia, como que ele podia fazer? O que ele podia fazer, meu Deus? Daí ele se lembrou das sementinhas, pegou as sementinhas, encostou no peito e ficou pensando nas palavras certas. Daí ele disse: princesa, eu vim em nome do seu pai. Eu vim por um caminho reto, com o coração aberto e o amor como direção. Ela ouviu e pensou: não, são palavras justas, são palavras corretas. Se convenceu de que era verdade. E daí, como acontece nas histórias, ele pôde salvar, levar a princesa para casa e foram felizes para sempre. É um conto, uma narrativa, mas faz a gente pensar num caminho, faz a gente pensar nos valores que a gente carrega, faz a gente pensar em muita coisa. E eu queria chamar vocês a atenção para as 3 palavras que foi colocada. Primeiro, o caminho reto. Quando se fala em caminho reto, nós estamos falando em tudo que está ligado a um objetivo comum, a um horizonte lá na frente que a gente visualiza. Então, o caminho reto, a pessoa nunca trai os seus princípios por nada dessa vida. A pessoa tem um ideal, é como se o seu nome estivesse escrito no horizonte e você olhasse para ele e nada fosse capaz de roubar o seu ideal. Vamos refletir sobre isso. Quando uma pessoa perde esse caminho reto, acontece 2 coisas muito tristes. A primeira é a confiança dela mesma. No fundo, ela sabe que ela traiu a si mesma. O caminho reto ela deixou de seguir. E a outra é a confiança das pessoas que estão perto dela ou que lhe conhecem, que sabem que ela tinha um ideal e ela traiu esse ideal. Ela deixou de ser aquela identidade que ela tinha. E aí tem pessoas, a maioria das vezes é difícil voltar o que a gente traçou. E todas essas pessoas não são felizes, porque elas perderam a sua essência, o seu ideal. Eu até escrevi aqui: nunca trair seus princípios por nada. Quando a gente perde o caminho, a gente perde 2 coisas: a confiança na gente mesmo e a confiança nos outros. E isso demora a ser recuperado. Quando é recuperado? Se a gente perguntar a uma pessoa, as pessoas às vezes não falam, mas quem traz seus princípios não é uma pessoa plena, uma pessoa feliz, uma pessoa completa. No fundo ela sabe
que traiu, que saiu do caminho e que isso traz consequências. A gente conversa muito com pessoas que saíram desse coral ou que pararam de tocar e elas falam que quando ouvem a apresentação, elas choram, ou às vezes não estão na igreja e vêm, choram, sofrem e às vezes não têm força para conseguir voltar. E também o caminho em outros sentidos, ideais de vida, a pessoa que deixou de ser quem ela era por situações da vida e depois ela sofre por isso, o resto da vida às vezes. Feliz aquele que pode voltar, né? Como o filho pródigo, conseguiu voltar. Feliz quem pode voltar, mas tem pessoas que têm grande dificuldade. É uma reflexão. A outra é o coração aberto. Um coração aberto, nós estamos falando de uma pessoa, do coração que soma, do coração que doa, do coração que é solidário, do coração que está sempre aberto a aceitar a ouvir às vezes, aceitar uma conversa, ouvir, sem perder a sua direção, mas às vezes é preciso ouvir, às vezes é preciso ficar calado, às vezes é preciso dar um abraço, não dizer nada, não é? Esse amor, esse coração aberto, digo melhor. A gente sempre pensar em ser uma soma na vida de alguém. O que aconteceu com o príncipe? Ele tinha um ideal, que era ir lá e encontrar a princesa e libertá-la. Mas também ele não ia se sentir bem se ele visse no caminho um pássaro morrendo e não socorresse, visse uma senhora morrendo e não socorresse. Situações que mostrou que ele teve solidariedade, um coração bom. E o terceiro, o amor como direção. O amor como direção é um pouco parecido, mas nos mostra o seguinte: ser justo, ser bom, ter uma direção, ter uma oportunidade e fazer valer essa oportunidade. O nosso amor primeiro, direção, é o irmão Aldo, né? Que a gente conheceu ele, nossa, dá um sentimento forte no coração da gente quando fala no Santo Irmão Aldo. Vocês imaginam que ele deve estar muito feliz hoje, que a gente está aqui reunido, esse grupo significativo de mulheres que deixaram os seus compromissos e vieram se juntar, para que a gente pudesse cantar e fazer um momento de adoração muito especial para Deus, nesse final de semana. Então, o nosso amor como direção, e a gente sempre pensar em ter propósito no que você faz, propósito no que você age, no seu jeito de viver e não perder a sua identidade. Tem gente que às vezes num lugar é uma pessoa, no outro lugar é outro, no outro lugar é outro. Esse amor como direção, ele tem que estar aqui no peito, tem que estar na mente, tem que estar na alma, tem que estar na nossa forma de se apresentar. E não tem cantor apostólico que cante bem se ele esquecer desses princípios. Então, eu quero começar fazendo essa reflexão. Queria que vocês guardassem com vocês o caminho reto, o coração aberto e o amor como direção. Bom, feita essa reflexão, eu queria pedir para vocês pensarem junto comigo o que é um coral. O trabalho do coral, o que a gente faz? O que é esse coral? Se você fizer uma pergunta, dependendo do enfoque, vão dizer que é um grupo, né? Um grupo de cantores que são distribuídos por categorias, soprano, mezzo e assim vai. Então, cada voz, e que cantam, fazem estudos de partituras e apresentam música e apresentam repertórios, ensaiam, obrigada. Cada um com seu timbre, na sua ressonância, na sua tessitura, e assim cada um vai desenvolvendo o seu trabalho. Mas, se a gente pensar de uma forma mais ampla, o coral é composto por pessoas. Nosso coral apostólico é composto por
irmãos e irmãs, jovens, adolescentes, que em uma determinada fase da sua vida sentiu um grande desejo de cantar, louvar a Deus, participar do ministério de cantar, e porque sabe que quem canta, além daquela frasezinha, seus males espanta, também alimenta a alma. Quem canta melhora a própria cognição, porque está sempre aprendendo, está treinando o cérebro, né? Está treinando uma linguagem. Desenvolve também, a partir do canto, a socialização, porque tem seu grupo de violino, seu grupo de canto, seu grupo de ensaio e assim vai. Então, é um trabalho que tem muitos significados e muitos aspectos que a gente precisa observar cada um deles. Por exemplo, na função de adoração, que é a primeira nossa, nós glorificamos a Deus. A gente canta para a glória de Deus, é o nosso primeiro objetivo. A gente vem aqui para adorar quem nos criou, quem cuida de nós todos os dias, quem cuida do nosso sopro, quem é o dono da nossa existência. O segundo objetivo, para nos aproximar, porque cada um de vocês sabe dar um testemunho de quando a gente chega na igreja, pega o caderno, começa a partitura, começa a cantar, ou começa a tocar. Como que a gente se aproxima? Tem hinos que parece que a gente sai até do chão, não é? De tão bonito, de tão envolvente que é. Então o canto, a música nos aproxima, nos relaciona com Deus. Feliz aquele que faz o uso da música com expressão, com sentimento, com respeito, com adoração. E também a música tem uma outra função, que é a anunciação. Através da música na igreja, nós anunciamos, né? Nós anunciamos. A gente canta e as pessoas ouvem falar, ouvem o nosso canto, está falando da Virgem Maria. Olha, eles creem, adoram na Virgem Maria. Está falando na Santa Vó Rosa. Quem é a Santa Vó Rosa? Essa santa que esse povo fala com tanto carinho, com tanto amor, nas letras desses hinos. Uma pessoa já disse isso para mim. Vocês amam mesmo essa santa, porque é muito bonito a letra, a poesia que vocês cantam nos hinos. É uma anunciação que a gente está fazendo. Também o coro tem outro trabalho, um trabalho de sociabilidade, né? Aqui a gente se encontra, a gente está cuidando da mente para não ficar sozinho, isolado. A pessoa termina tendo algo para se ocupar. Por quê? Ela tem um hino novo para aprender, o regente colocou lá no grupo, então é bom ele pesquisar, vai lá no YouTube, pesquisa nos canais da igreja, tem várias gravações daquele hino, ouve, se alimenta, estuda, pega a partitura, pega o seu instrumento, pega o seu violão em casa, tenta cantar. Você está se relacionando e quando chega na igreja tem os seus colegas de voz, seus colegas para você abraçar e são da mesma categoria. São os sopranos, são os mesos, são os contraltos, são os tenores, são os baixos, não é isso? E são também os musicistas, cada um no seu naipe de instrumento. Então é um relacionamento social que é importante para a vida humana. Vocês veem como que a igreja tem um trabalho magnífico. Além de trabalhar a espiritualidade, a fé, a anunciação, a salvação da nossa alma, também trabalha o nosso lado social, essa parte. E temos uma outra que não menos importante, é a parte que a gente chama de estética, artística, que é relacionado à questão do aprimoramento musical. Se você toca um instrumento, você deve a cada dia tentar e se esforçar para fazê-lo melhor, de uma forma melhor. Se você canta, você se esforçar para cada dia melhorar a sua voz, a qualidade da afinação, o timbre, o seu repertório de hinos, para você se mostrar participante no momento que o regente precisa. Está precisando de um solista, se manifestar. É muito bom um coro que tem rotatividade, não é? Não fica só 1, 2, 3 solistas cantando.
Mas isso requer o quê? Um esforço. Todo mundo é capaz de aprender? Sim, não tenho dúvida. Todo mundo é capaz de aprender. Só que tudo tem um trabalho, tudo tem um estudo. E às vezes, em alguns momentos, a gente pensa que o cantar é uma adoração, é para Deus, é lindo, é uma coisa fantástica, é maravilhoso a gente estar aqui. Mas é maravilhoso também estudar, se aprimorar, fazer um grupo de estudo, fazer um trabalho mais sistemático, até entender um pouquinho mais sobre como que a gente aprende, né? A sistematização, por exemplo, eu sempre converso com os meus alunos, estudar pedacinho por pedacinho, ver os detalhes, repetir, né? E ouvir também, porque o nosso ouvido alimenta e guarda na nossa memória. Então, ouvir aquela música, tocar, gravar a si mesmo e ouvir. Tudo são coisas que nos ajudam a melhorar a parte estética. E a parte estética, ela ajuda muito no trabalho da igreja. A forma do coral se levantar, segurar a pasta, o semblante de cada um, a forma de se apresentar. A igreja é perfeita, porque desde o princípio ela nos ensina a vir para as apresentações, traje social, né? Cuidar da nossa aparência também, não para ser melhor do que ninguém ou como vaidade, mas no sentido saudável de se cuidar e representar bem. É o lugar que eu amo, é a minha igreja, então eu vou cuidar desses detalhes todos. E também da parte da apresentação do coral. Então esses detalhes são muito importantes. Mas tem uns outros que são também bem significativos, que é a questão do conviver dentro do coral. Eu lembro um tópico que muitas pessoas estudam, que fala-se hoje muito em inteligência emocional. A capacidade que nós temos de administrar as nossas emoções e os nossos sentimentos. E isso é importante para a gente fazer um uso melhor deles, entende? Como que eu administro as minhas emoções e os meus sentimentos. Aí, o que isso aqui tem a ver com a minha apresentação? Gente, nós vamos apresentar um hino, vou colocar um que eu gosto. Venha comigo cantar a alegria fraternal. Nós estamos chamando as pessoas para expressar um sentimento de alegria, que é o Natal de Jesus. Então, a nossa forma de levantar, a nossa forma de olhar para frente, a nossa forma de gesticular, precisa expressar isso. É administrar o meu sentimento. Às vezes você estava num dia difícil, né? Isso é normal, todos nós temos. E você chegou para o seu ensaio e vai apresentar. Chegou correndo, acelerado. Agora você se recompõe, você vai cantar. E a imagem que as pessoas vão ver, a gente não consegue ver a imagem da música. Mas a imagem da música está no rosto de vocês. Está no rostinho de cada um de vocês. Então, pensar nisso, no semblante, como é que você vai expressar o canto. Não só no momento de estar bem sorridente, alegre como esse, mas alguns momentos de hinos que são mais sentimentais também. Que coloca, às vezes, um sentimento de uma pessoa que esteve fora, sofreu muito no mundo. E ele está expressando isso numa voz. Como que ele vai fazer? Né? Isso são sentimentos. Outra coisa, são um sentimento otimista no sentido de enfrentar uma situação dentro do coral. Que isso acontece. Tem muita gente junto, convivem e precisam acertar certos detalhes. E às vezes a inteligência emocional falha e aí tem certos problemas por causa de sabedoria. Nós estamos hoje num dia especial aqui, né? Encontro, reunião especial com as
Meninas do irmão Aldo. Eu até pus hoje no Stories. Meninas dos olhos de Deus. São meninas apostólicas, irmãs que vieram para fazer uma apresentação especial do coral feminino, né? Então, é importante a gente lembrar, principalmente nós, tem uma frase que eu até anotei aqui. A mulher sábia edifica a casa e a tola a destrói com suas próprias mãos. É um provérbio. A mulher sábia no trabalho da igreja, a mulher sábia na família, a mulher sábia na vida social, a mulher sábia nas amizades. A gente cuidar para controlar a ansiedade, a intolerância, a vitimação também. Às vezes tudo é culpado é os outros. Isso aconteceu porque fulano não me entregou a partitura. Eu não estudei porque faltou internet, eu não recebi a partitura, enfim, sempre dá uma desculpa. Tem pessoas que são assim. É uma boa forma de sair. Não se esforçou, não agiu no tempo determinado, e depois é muito fácil dar uma desculpa. Eu estou usando o exemplo das meninas, mas vocês também, homens, têm que refletir sobre isso. Ou então uma crença limitada, um certo pessimismo. Isso aqui não é para mim, não. Eu não consigo aprender. Você jogou um pensamento negativo na sua cabeça. Eu não consigo, não vai dar certo. E aí, cadê sua fé? Então, às vezes a gente precisa se conhecer a gente mesmo, né? E pensar, e questionar a gente mesmo. Por que eu estou pensando assim? Ora, eu posso sim, eu sou capaz. Agora, para mim conseguir, eu preciso estudar, reservar um tempo. Reservo 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã, eu vou conseguir. Isso sim é uma ação positiva, é uma ação otimista. Do outro lado tem essa outra. Não, eu não tenho tempo, eu não consigo. Eu já passei do tempo de aprender a tocar instrumento, vou tocar não. Tem gente que toca aí, tá bom, e tal. E assim vai. Então tem que ter cuidado com isso, com esse negativismo. Gente, nós estamos vivendo dias difíceis. Dias muito difíceis, vocês sabem disso. Mas aqui dentro tem uma sombra, tem um frescor, tem uma paz que faz a gente vencer tudo. É ou não é? Nós tivemos pandemia, nós tivemos tantos outros problemas. Ultimamente, problemas até de conflitos nas famílias por questões políticas, que as pessoas têm esquecido de Deus e têm focado em coisas levianas. Então, assim, eu lembro que meu pai dizia, quando a gente era pequena, falava assim: olha, minha filha, você é diferente. Pensa nisso, onde você for, você é diferente dos que estão lá. E eu trabalhei muito isso. Então, eu chegava na escola, eu estava de saia comprida, os outros estavam tudo, cada um do seu jeito. Eu me lembrava que meu pai dizia: você é diferente. Então, esse princípio lá do caminho reto, você carregar ele. E você alimentar, voltando nas emoções, alimentar boas emoções na sua mente, que seu cérebro vai processar. Seu cérebro é um menino muito esperto. E se você ficar criando ondas para justificar, ele aceita de boa. Igual aquele menino que fala: mãe, eu não fui na escola porque minha camiseta estava suja. E ele não pôde lavar a camiseta. Não é? Então, são cuidados que a gente precisa ter. Vou só colocar algumas atitudes sábias para nós melhorarmos. Primeiro, se conhecer melhor. Quem sou eu? Tentar conhecer a si mesmo. Depois, se questionar quando percebe que alguma coisa não está correta. Seja o primeiro avaliador de si mesmo. Questione-se. Por que eu estou dizendo que eu não aprendo? Está errado. Eu tenho o poder de Deus e eu fui feito com capacidades cognitivas capazes de aprender. Todo mundo aprende em qualquer idade, né? Outra coisa que é importante na convivência: pensar antes de falar. Tem gente que
fala e depois se arrepende. E aí a voz já saiu, a palavra já saiu, já atingiu o coleguinha do contralto, já atingiu o colega do soprano, já atingiu o seu músico, já atingiu o seu regente, o seu corista. Então a gente tem que ter cuidado com isso, pensar antes de falar. Tem uma estratégia bem boa que fala: respira, se acalme, elabore o pensamento e aí depois que você fala. Disciplina. Disciplina em todos os assuntos. A igreja fala muito de disciplina, mas a disciplina é um procedimento que começa de dentro da gente. Se nós não tivermos disciplina, esse ensaio não estava acontecendo da forma que aconteceu. Porque foi todos os passo a passo organizado, cada um fazendo sua parte, e no final deu certo. Ela é irmã da concentração no trabalho de coral, né? E a concentração, a gente hoje tem muitos problemas, às vezes, no coral. É o celular, o bendito celular. O celular desconcentra qualquer um, né? É a conversa paralela, é o entra e sai. Então, esses cuidados facilitam para um coral se desenvolver. A concentração hoje está difícil em muitas pessoas. Não é só nos adultos, nas crianças, nos jovens. Porque são tantas informações que a gente recebe e essas informações vêm sugando a gente de uma maneira que atropela. E você não faz nem o A, nem o B, nem o C, nem o D, e mexe com um monte de coisa e no final o seu cérebro fica aqui, ele não consegue. Muitos jovens, muitas pessoas não conseguem boas notas porque não conseguem estudar, porque não tem concentração, né? E quando a gente se concentra, quando o corpo está concentrado, é muito rápido o ensaio, desenvolve e vai. Está todo mundo ligado ali, está todo mundo com foco. Está olhando no horizonte e vai andar, vai conseguir desenvolver. E aí eu faço uma pergunta: onde nós queremos chegar? Onde nós queremos chegar? Vamos pensar aqui, daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, onde cada um de vocês querem chegar? Você pensa em se desenvolver um pouco mais, em aprender a tocar um instrumento? Eu estava olhando aqui, temos muitas mulheres hoje. Muitas irmãs aí, talentosas, e tem poucas meninas tocando instrumento. Será que mais irmãs não podem aprender a tocar algum instrumento para louvar a Deus? Outra coisa, cantar mais, participar do coral feminino. Às vezes, não são todas as coralistas que participam do coral feminino. E são trabalhos que a gente pode fazer. O que mais a gente pode fazer? Cada um podia pensar aí, o que eu quero para mim daqui a 5 anos? Um grupo de estudo, será que conseguir desenvolver mais? Esses meninos, essas crianças estão se desenvolvendo, estão aprendendo, a gente está preparando essa turma mais jovem para eles assumirem o comando daqui a um tempo. Um chamado que me faz, eu lembro assim, olha, eu fui bem ensinada, tive um pai, uma mãe, tive o irmão Aldo. Então, o mínimo que eu faço é vir para cá e falar um pouco, para ajudar outras pessoas. Se cada pessoa tiver um ideal na igreja para ajudar de alguma forma, nós vamos conseguir salvar mais almas. Mas nós temos que crer para acontecer. Tem que ser diferente lá do Tomé, que ele queria ver para crer. Não, temos que crer para que aconteça. E crer tem que agir, tem que se concentrar, tratar as estratégias para que aconteça o que você quer. Então, eu coloquei algumas palavras. Tenha fé, confiança em Deus e confiança em você. Tenha fé, confiança em Deus e confiança em você. No caso das nossas irmãs aqui, a mulher sempre enfrentou dificuldades na questão do espaço com os homens. Na antiguidade, é uma história longa que eu não vou contar, mas cada um de vocês sabem de como ao longo da história da humanidade a mulher era discriminada e tinha um papel de submissão ao homem. A nossa igreja, Santa Igreja Apostólica,
trabalhou esse respeito ao Filho e à Filha de Deus desde o seu início. Nos deu uma santa para nos comandar. Olha aí que coisa mais linda, mais perfeita. A Santa Vó Rosa foi a mãe e é a mãe da Igreja Apostólica. E exerceu liderança na igreja, né? E assim nós tivemos a missionária e tivemos outras irmãs que sempre ajudaram nos corais e na igreja. Então a igreja sempre incentiva as irmãs a trabalhar. E você, como é que está o seu trabalho como mulher na igreja? Porque a gente sendo mulher apostólica, nós não somos mulheres só na igreja. Lá fora nós somos uma funcionária, uma trabalhadora, somos uma mãe, uma esposa, uma filha, uma irmã. Essa mulher não se separa o ser apostólica aqui dentro de ser apostólica lá fora. Lembra lá da historinha do começo, da reflexão da narrativa. O amor como princípio ou como direção. Nós precisamos fazer isso. Ser mulheres definidas, decididas, digo melhor. Mulheres decididas, mulheres fortes. Mulheres que de uma certa forma anunciem lá fora e também aqui dentro possa fazer a diferença. Nós precisamos, esse encontro hoje, essa reunião, a maioria são mulheres. Então, chamamento para nós. E para os homens também. Homens parceiros, homens que somam junto, que trabalham para a obra de Deus. A gente não pode esquecer esse amor como direção. Se a gente fizer essa base, a outra virá. Já pensou? Um grupo que tem amor como direção, ele vai se empenhar em ajudar um outro na igreja, ele vai se empenhar em estudar. Se o seu colega não sabe tocar o instrumento e tem dificuldade, ele vai ajudar, porque ele tem o amor como direção. Ele vai ter aquele coração aberto para somar com o seu colega, para ajudar, para que as coisas possam melhorar. Então é importante a gente pensar. A nossa atuação é como serva de Deus. E nesse aspecto, a gente consegue ter algumas habilidades que nas mulheres são mais desenvolvidas, fazer várias coisas, várias habilidades que talvez os homens fazem, nem todos da mesma forma. Então que a gente seja essa referência e que, se é para ser uma referência, que seja uma boa referência, né? Nunca se esqueça lá fora que você é uma mulher apostólica. Nunca se esqueça disso. Eu lembro do que meu pai dizia: minha filha, você é diferente. Lá fora, no seu trabalho, na faculdade, na rua, no grupo de amigas, a turma vão te respeitar e vão ter mais confiança em você, porque sabe que você é uma mulher forte, você é uma mulher de fé, você é uma mulher que tem uma beleza completa, porque a beleza física e a beleza de vaidades e pinturas e modas, ela é extremamente passageira e ela nem é considerada uma beleza, né? Então ela é uma máscara, é algo que maquia. E a beleza verdadeira da mulher, ela vem de dentro, ela vem do semblante, ela vem do sorriso, ela vem do olhar, ela vem daquela mulher que todo dia ora, que busca, que confia, que se fortalece. Mesmo que ela chora, a gente chora em alguns momentos, mas no choro a gente busca Deus. E naquele choro Deus nos põe no colo, a Virgem Maria nos socorre e nos dá força. Porque às vezes é uma forma da gente se relacionar com o espiritual. Mas a gente nunca deixa de cuidar desses aspectos. Eu tenho uma dinâmica que eu vou fazer daqui a pouco. Vou dividir vocês em alguns grupos e vou fazer umas perguntinhas. Mas eu queria colocar algumas coisas. Uma, ninguém é melhor do que ninguém, porque estudou mais, porque teve um curso superior, uma pós-graduação, um doutorado, ou porque tem uma função alta lá fora, ou porque tem mais dinheiro, digamos, ou ninguém é melhor do que ninguém. Ou porque toca desde criança, aprendeu a cantar, e aí as pessoas dizem: nossa, mas você canta lindo, você é ungida, você...
mas nem por isso ele é melhor do que o outro. Nem por isso ele é melhor do que o outro. Vamos pensar sempre com sentimento de companheirismo. Lembra lá, coração aberto. Porque às vezes a gente já percebeu, olha gente, vocês me desculpem, eu não estou falando nada com relação aqui especificamente. Porque eu não conheço vocês, eu acho muito bom a gente não conhecer, assim, detalhes, porque isso não interessa. Todos nós temos algumas falhas e algo a corrigir. Inclusive eu tento me corrigir também, né? Mas, assim, é importante a gente entender, por exemplo, um coralista do coral sênior e um coralista do coral jovem. Nenhum é superior do outro. São linguagens diferentes. Os jovens vão cantar, nos encantam. Eu sou uma das que escrevo muito para os jovens cantar. Fico feliz disso. Cada hino que eles cantam, eu me emociono e vejo no olhar deles uma vontade, um sonho. E peço a Santa Rosa que abençoe para que eles possam segurar, firmar na igreja e ter a oportunidade que eu tive de ter a minha vida, que eu olho para trás e digo, eu não conheço o mundo. Não sei o que é uma festa, não sei o que é pôr um álcool na boca, nunca pus um cigarro, porque eu fui criada nesse lar. E eu tive pais e tive a igreja que na minha adolescência e juventude me segurou. E eu também, né? Claro, cada um o seu caminho. Então, mas os jovens não são mais importantes do que o coral sênior, o coral dos homens, das mulheres, das crianças. São formas diferentes, cada um adora a Deus da sua especificidade, mas o louvor é o mesmo sentimento. Isso é importante, a gente sempre abraçar o nosso irmão, valorizar o que ele fez. Uma pessoa que foi cantar, que às vezes nem ler ela sabe, mas ela aprendeu o hino e ela conseguiu se desenvolver, o outro ajudou o irmão e ela conseguiu e ela vai lá e apresenta. Ela é digna também do nosso abraço, né? É assim que a igreja trabalha. Outra coisa importante que eu queria colocar até eu já coloquei um pouco. Por que que a gente está aqui? É uma forma de olhar para nós hoje, pensar assim, se você não estivesse aqui, onde você poderia estar? O que poderia já ter acontecido com você? Meninos, jovens que me escutem. Vocês viram que eu falei para vocês? Eu não conheci o mundo, graças a Deus. E fui desafiada na faculdade, na minha vida profissional. E por que que nós estamos aqui? Olha, gente, nós fomos abraçados pelo irmão Aldo, fomos ensinados, fomos orientados. A gente tem um grupo. Gente, se eu não fosse apostólica, eu não estaria aqui com vocês. A gente não se conhecia. A gente não tinha essa paz que incomoda o mundo, porque eles não sabem o que é uma paz tão forte, tão serena, tão eterna que a gente tem. Mesmo nos momentos mais difíceis, a gente encontra força. A gente precisa agradecer isso. Agradecer e ser mais prestativo no trabalho da igreja. E ajudar outras pessoas. Pense na hora de você dormir, o que você fez? Ou o que você está fazendo para ajudar a salvar a nossa igreja? Para ajudar a trazer outras pessoas que têm bom coração e que têm vontade e que estão sofrendo lá no mundo. Essa é uma colocação que eu queria fazer. E pensarmos na questão de corrigir as nossas falhas e corrigir até, digo assim, a nossa forma de pensar. Eu vou trazer para vocês uma outra narrativa de pensador. Eu trabalho muito com filosofia. Se chama As Três Peneiras. Uma pessoa chegou até o sábio e queria contar para ele uma situação que tinha ouvido alguém falar dele, sábio. Falou, mestre, eu vim trazer para o senhor uma informação que estavam falando do senhor. Ele falou, para aí.
me diz uma coisa, vamos passar essa informação nas 3 peneiras primeiro, depois você me fala. Mestre, mas você precisa saber, estão falando isso. Calma, calma. Primeiro, vou te fazer a primeira pergunta. É verdade? Você tem certeza que é verdade o que você está me falando? Ele falou, mestre, olha, eu ouvi, está todo mundo falando. Mas você tem certeza? Não sei. Tá bom, então para aí. Mas eu quero lhe dizer, espera aí, vou te perguntar. O que você está falando é uma coisa boa? É uma coisa que vai ajudar? Que eu estou precisando, que vai me ajudar? Sinceramente não, mestre, não vai ajudar. É uma coisa ruim. Então, já escapou da segunda peneira. Mas vamos à terceira. O que você vai me dizer vai contribuir para ajudar outras pessoas? É uma coisa útil? É uma coisa necessária? É não, mestre. Então, deixa para lá. Vocês entenderam? Na nossa vida, às vezes a gente desenvolve um raciocínio, sai dizendo coisas que não sabe, que não é bom e que nem vai servir para nada. Então, seja diferente. Seja-se a pessoa de amor como princípio, seja essa pessoa de direção e pense mais nas suas ações. Com isso, você vai desocupar sua mente de coisas que não prestam, de coisas que não têm valor e vai ocupar, aí sim, com coisas boas. A nossa mente é também como um vasilhame. O que você está colocando dentro da sua mente, do seu espírito? Se você enche de conversa vã, de fofoca, de comentários que você não sabe nem se tem origem, se está certo, coisas que vão dar intriga. Tem gente que assim, tem um babado para te contar e vai, tem outro e vai. Não ganha nada com isso. Então vamos sorrir, vamos cantar, vamos estudar. Todo mundo pode estudar, todo mundo pode aprender mais. Com isso os nossos corais vão ser melhores, vão desenvolver muito mais. E a gente vai se aprimorar. Tem muita coisa que a gente pode melhorar. Hoje, ouvindo vocês cantar, eu vi, está muito bonito o trabalho. Vocês têm uma sonoridade muito bonita. Mas tem muitas coisas que tem que arrumar, não tem? Se for olhar, lá na minha congregação também tem. Eu também tenho. E é sempre assim, é uma caminhada que a gente tem o que melhorar. E se a gente focar nisso, outra coisa, se mais pessoas também puder ajudar. Alguém, por exemplo, pode ajudar no trabalho de vocalização, trabalhar. Às vezes cansa para o regente. Eu falo isso às vezes, minha voz é um pouco fraca. Trabalhar a respiração no coral, o canto, a interpretação de uma partitura, até o estudo de uma peça. Está estudando uma peça? O que está dizendo aqui nessa peça? Às vezes até o que o compositor quis falar sobre aquela peça que a gente está cantando e às vezes canta do começo ao fim e o que ficou. Então, são muita coisa que a gente precisa aprender. E momentos que às vezes eu preciso externar uma expressão de um jeito, outro lugar precisa ser mais suave, precisa ser mais ligado, enfim, uma voz mais aveludada, uma voz mais forte, enfim, são muitas coisas, né? Na questão da interpretação das partituras, é outro detalhe, conhecimento da teoria, né? Conhecimento do seu aparelho vocal mesmo, porque você vem cantar, é importante você cuidar da saúde, cuidar da garganta, das cordas vocais, para que elas estejam hidratadas. São coisas que se somam, além de tantas outras. Ou seja, se você tem foco, você vai achar o que aprender. Gente, eu já estou caminhando para o final. Eu queria pedir para cada um de vocês, que pensem um pouquinho sobre cada coisa que nós dissemos aqui. E pense, primeiramente, na sua direção para o céu. Gente, nós não sabemos que dia a senha lá em cima chama. E o objetivo maior da nossa vida
é que ela tenha essa continuidade. Não adianta, lá fora a gente tem que ter o primeiro foco aqui. Eu sei que tem o trabalho, tem a família, que a família é um lar, é a bênção de Deus, e a gente precisa cuidar da família. Mas ser sempre onde você andar, uma filha de Deus, e se esforçar para fazer o melhor na sua vida. Tá bom? Eu espero assim ter ajudado de alguma forma. E eu vou fazer essa dinâmica aqui com vocês agora. E também, se vocês quiserem fazer alguma colocação, depois é só levantar a mão que a gente pode conversar, tá bom? Vocês estão vendo aqui? Eu queria o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7. As três últimas filas, são 6 filas aí, não é? 6? 6? É isso? Alguém conta? Isso. As 3 últimas filas é um grupo, as 3 primeiras é outro. As 3 últimas é um, as 3 primeiras é outro. As 3 últimas são um, as 3 primeiras são outro. E aqui é um grupo só. Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ótimo. Muito bom. Tá? E aí, agora eu queria que de cada grupo venha uma pessoa e escolhe um desses cartões aqui. Tá bom? É para interagir, porque senão só eu falando, a gente vai só concluir o assunto com essas perguntas. Pode ser? Tá. Qual grupo que veio? Ela veio da... Ah, tá. Vamos lá, então. Lá atrás, grupo 1, quem vem? Dos homens aí. Isso. Protagonismo masculino. Aqui da frente, quem vem? Uma pessoa? Rapidão, gente. E vai ganhar bombom quem vier. Aqui, essas meninas, uma de vocês, das 3 primeiras filas. E lá atrás os homens, alguém? Um atrás aí? Isso. Da orquestra já veio, ótimo. Essas meninas aqui da frente, quem vem? Tão lindas, meninas, lá de trás. Os homens lá de trás. Muito bem. Pode chegar, por favor? Aqui nós temos. Que sinal é esse, gente? Estão lembrando? Ritornelo. Esse aqui? Hã? Coda, olha, falou. Esse aqui? Vou colocar você. Esse aqui? Fusa. Fusa, esse aqui? Da capo. Esse? Fermata. B4. B4. Parabéns, ó. Turma está bem ensinada. Ótimo. Agora escolhe. Podem pegar, por favor. Ótimo. Aí o seu grupo vai ajudar, viu? Se eles tiverem dificuldade, o grupo pode ajudar. O grupo bemol. Vamos começar com o bemol. Vai atrás só ver. Faça uma avaliação deste encontro, pontos de destaque, pontos a melhorar, observações, se tiver, etc. Então vamos lá, fazer uma avaliação desse encontro, falando por mim e por meu grupo ali. Gostei muito, o pessoal daqui de Rondonópolis são bem receptivo, gostei muito mesmo, de coração. Desta vez não foi do grupo jovem, mas é muito bom ver vozes femininas
cantando um som bem diferenciado. E ponto de destaque é o acolhimento de todos, o envolvimento de todos. É isso. Melhorar, acho que não tem nada melhor que todo mundo aqui. Todos nós somos unidos, né? Então, é isso aí. Convide um corista e fale palavras do seu coração sobre o valor de um coralista ou musicista na obra de Deus. Joel. Vou falar para ela. Então, Joel, o valor que o coral tem para você. O coral, eu vejo assim, que na obra de Deus, né, na obra da Igreja Apostólica, é muito importante e tem um valor imenso, né, porque ajuda a salvar almas. A Joelma mesmo, se eu não me engano, ela falou que ouviu um hino, né, quando ela passava na rua, não sei se foi passando na rua, mas ela ouviu um hino e com isso ela gostou muito, ficou muito admirada com esse hino e passou a ser apostólica. Então, eu acho que o coral, os músicos, têm um valor imenso na vida de nós apostólicos. Ajudamos a salvar muitas almas, né? E a louvar todo o reino do céu. O coral é de valor imenso, desde que praticamos a doutrina, a disciplina, né? Para que possamos ser bem abençoados, né? E um dia chegarmos lá no reino dos céus e louvar o reino do céu, louvar a Deus, Jesus, Maria Santíssima e a Santa Borrosa. O que devemos fazer para preservar na memória e na prática os ensinos do irmão Aldo e não deixar que eles caiam no esquecimento? Ela disse que ama muito o irmão Aldo sempre, mas ela está um pouco nervosa. Mas assim, a gente já está fazendo, a gente nunca se esquecer, né? Eu uso muito essa frase, nunca se esquecer dos ensinos do irmão Aldo, daquele rosto que a gente beijou, daquelas mãos que a gente beijou, dos ensinos que ele nos deu, porque através dessa memória, ela ajuda a gente a se manter firme na nossa fé e no nosso ministério. E como que o irmão Aldo ficava feliz quando o pessoal se juntava para cantar? É ou não é? O irmão Aldo gostava dos encontros. A gente lembra de alguma Santa Comunhão que o irmão Aldo chegava e ficava atrás aqui do regente e ficava olhando para cada um que estava cantando, olhava, né? Aquilo era uma coisa que a gente não tem nem como dizer com as palavras, né? E nós estamos com essa responsabilidade de falar do irmão Aldo para o mundo, de falar do irmão Aldo para os jovens, para as crianças, falar que aqui é uma arca de salvação, que as pessoas... E se a gente não esquecer desses ensinos, nós vamos estar mais fortes, vamos estar, como disse a frase lá, o amor como direção. É isso, né? Obrigada. Chame o irmão e imagine que ele não conhece o nosso coral e talvez nem a igreja. O que diria sobre o ministério que você participa? O que falaria a ele sobre o seu coral?
nosso cantar e o nosso tocar, ele leva até o reino dos céus. Ser coralista e instrumentista da Igreja Apostólica eu acho muito importante, porque quando a gente canta, a gente sente realmente que a gente está sentindo a presença de Deus dentro da gente. E o que é importante é que muitas vezes eu estou cantando um hino e eu sinto que o hino está falando exatamente comigo. E muitas vezes eu até choro assim, mas não é porque eu estou triste, é porque assim, eu estou sentindo aquela alegria que eu transbordo em lágrimas. Mas assim, é uma coisa que eu me sinto muito bem aqui no coral. Eu me sinto muito feliz em estar aqui. E assim, eu agradeço muito por essa grande oportunidade que todos nós temos de estar aqui. E como a irmã Dorinha mesmo falou, todos nós temos a oportunidade de aprender, né? Basta a gente se dedicar, falar, olha, eu quero aprender, porque hoje temos muitas oportunidades de vídeos no YouTube que ensina música também, instrumentos, né? Só fala assim, eu quero tentar esse instrumento e vamos aprender, procurar algum irmão da igreja que ensina, né? Que te dá isso, que pode ver que você tem essa habilidade e te ensinar. É muito importante. Imagina, todos vocês que estão sentados aí, se tivesse cada um com um instrumento. E isso pode acontecer. Basta cada um de vocês querer. Basta vocês falarem, eu quero aprender, que vai aprender. E vamos cantar e tocar até o reino dos céus. Viram que reforço positivo aí? Obrigado a cada um que veio, só fala. É bom, né? Nós estamos no encontro e isso fortalece cada um. Que cada um, quando for para a sua casa, para o seu coral, pense no que nós falamos aqui e pense em fazer alguma coisa. Se você é jovem, pensa como você pode contribuir para melhorar seu coral. Pensa em chamar seu colega, seu amigo, para visitar a igreja apostólica. Pensa em, acima de tudo, ser um apostólico onde você está. Está no trabalho? Seja apostólico. Porque hoje, infelizmente, a gente tem visto algumas situações tristes de alguém que na igreja é uma coisa, lá fora é outro. Mas porque ele está precisando acender essa chama. Esses encontros são muito bons para isso, para fortalecer. A gente precisa se fortalecer, precisa encontrar, falar da Santa Vó Rosa, falar da Virgem Maria e olhar para dentro de nós. Lembra que eu disse? Escute você mesmo, olhe no espelho, olhe você. Como eu estou? O que eu preciso melhorar? O que na minha prática de vida não está bom, não está bom? Onde que eu posso corrigir, né? Se é uma vestimenta que você está usando que não convém com o vício apostólico, tome logo uma ação, tira ela, joga fora, descarta, não deixa no guarda-roupa, porque a tentação pode vir, né? Se é digamos, uma coisa que você está fazendo, uma prática, ou mentindo, ou falando coisas que não deve de outras pessoas. Às vezes a pessoa fala porque está todo mundo falando e você vê quando pensa que não está falando. Então, seja mais cauteloso com você, respire, pense melhor e não fale. Pensa assim, isso não me pertence. Eu vou ocupar minha mente, meu coração, minha vida com coisas que vão me fazer crescer, que vão me fazer uma pessoa mais feliz, né? Que vão me dar um propósito de vida. E cuide mais, gente, desse corpo, dessa alma, dessa mente que Deus te deu. Você é uma pessoa linda, por dentro e por fora. Dê valor nisso, cuide. Se você cuidar bem de você, da sua alma, da sua pessoa, você vai ser uma pessoa mais feliz, você vai irradiar a paz de Deus por onde você anda, você vai ser um corista melhor, você vai ser uma pessoa melhor no seu trabalho. As pessoas vão ver como nós temos muito testemunhos de pessoas assim. Às vezes ele fala assim, olha, fulana é da tua igreja, nossa, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa de Deus, a gente sente isso nela, né? É triste quando um apostólico as pessoas não podem dizer isso dele,
não é? Então, assim, a gente tem que ter sempre um sentimento de compaixão, de ajudar o outro, mas, acima de tudo, de cuidar bem de você, de alimentar boas coisas. E vamos nos esforçar para a gente melhorar o nosso trabalho musical. Sempre, sempre. O tempo está correndo, as inovações estão chegando, então é tempo de se aprimorar. Aprimorar, que eu digo, em todo sentido. Por exemplo, eu vou cantar o hino dos primeiros hinos da igreja, que são belíssimos, né? Os clássicos da nossa igreja, hinos de compositores que já estão com Deus, não estão aqui mais, hinos perfeitos que a gente tem. E às vezes aquele hino, eu canto ele desde a minha infância, e ele não está bom. Eu posso melhorar a minha interpretação na hora de cantar aquele hino. No que eu falo, às vezes eu nunca pensei direito o que eu estou falando quando eu estou cantando. Eu preciso pensar melhor, eu preciso expressar melhor. O regente, quando vem passar o hino, estudar melhor, pensar, sentir mais, falar sobre o hino. Os coristas, os solistas. Nós temos um caderno imenso, com uma imensidão de repertório para solos. É tão bom ouvir solos nas reuniões, não é? Mas isso exige o quê? Que você estude, não é? Que você se dedique para aprender o hino. Às vezes um hino do repertório que está esquecido lá, e é um hino muito bonito que traz uma mensagem muito importante. Mas para ele ser cantado, ele não vem ser cantado sozinho no caderno, né? Tem que ter alguém que vai estudar aquele hino e cantar. Então se dedique, ocupe sua mente com coisas boas e de coração. Eu tenho certeza que nós vamos melhorar a cada dia, muito mais. Gente, era isso, tá bom? Amanhã eu vou trabalhar com as meninas, mas é algumas coisas no sentido de dinâmica. Eu agradeço a cada uma de vocês por ter me ouvido. Me desculpe se alguma coisa, se ficou alguma dúvida e quiser fazer uma pergunta, eu estou aqui também.